Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista, analista de futebol. Aqui no vídeo de hoje eu vou falar do Neymar, né? Um assunto que tá todo mundo falando, mas eu acho que eu tenho algumas coisinhas a acrescentar, eu acho que eu tenho algumas coisas a se pensar sobre. Então achei legal vir fazer um vídeo falar sobre o Neymar aqui. Lembrando que ele vai vir pro Santos, né? Vai ser treinado pelo Caixinha. Falei bastante do Caixinha aqui. Vou falar um pouco dele também nesse vídeo aqui, mas o foco aqui é o Neymar, é falar sobre ele. Tem muitos temas para falar sobre o Neymar, né? Tem a parte de dentro, fora de campo, a parte física dele também. Mas eu vou começar mais por característica para a gente lembrar mais ou menos como é que ele tem jogado nessa fase da carreira. Muitos dos dados que eu vou usar aqui nesse vídeo são entre 2021 a 2022, ali, um pouco antes também, porque 23 e 24 ele praticamente não jogou, né? Desde que ele foi para o Al Hilal, ele teve só 7 jogos, então são números muito pequenos para a gente tirar qualquer conclusão de estilo de jogo ou de característica dele. Acho que vale muito mais lembrar o que aconteceu antes. E também não dá para pegar muito 2013 para trás, né? O início dele no Santos, porque ali ele era muito mais jovem, outro estilo de jogo. E até começando sobre isso, eu vou falar um pouco sobre a zona do campo que ele tem jogado mais, né? Se a gente for olhar na última temporada dele pelo Barcelona, olhando esse campinho aí de mapa de calor, a gente vê ele bastante pelo lado esquerdo, bastante movimentação também, ele vem pelo meio também, mas bastante pelo lado esquerdo e linha de fundo, né, pela esquerda. Porque ele era um ponta muito bom para driblador, né? Continuou sendo a característica principal dele de jogo o drible e a capacidade dele de, em inglês eles chamam de flair, né, que seria o talento dele, algo assim, que é a capacidade que ele tem de ser, quando você traduz isso para o jogo, é a capacidade que ele tem de ser imprevisível, né? Ele é um jogador muito imprevisível e ter ele às vezes do lado do campo é bom porque ele vem correndo e consegue criar uma jogada imprevisível e abre defesas. Só que conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo um pouco esse arranque dele e foi ganhando experiência. Então ele foi ficando ainda mais capaz de ser perigoso, estando mais perto do meio do campo, que é onde acontecem as principais jogadas do jogo de futebol, porque você está mais perto do gol, né? Você está no caminho mais limpo até o gol, né? Mais perto do que muita gente chama de funil, zona 14, que é aquela parte do campo que você está mais perto do gol, então você consegue criar as melhores chances, seja de finalização, seja de assistência, que ele também evoluiu muito nisso. Então, se a gente pegar o Neymar de PSG e de seleção brasileira desse período, ele é mais um segundo atacante ou camisa 10, um pouco pelo lado esquerdo do campo. Se você vê esse mapa de calor dele na seleção e no PSG, você vê que ele é muito mais pelo meio e muito mais amplo também. Ele passou a participar de mais áreas do campo e passou a usar mais a capacidade que ele teve, tanto de imprevisibilidade quanto criativa, que ele foi acumulando. Ele já tinha, mas ele foi acumulando mais e foi criando mais noção de jogo, né? Porque ele passou a ter mais experiência como jogador e perdeu um pouco desse arranque. Então ele passou a ter mais essa capacidade de criar chances de gol e passou a ser mais um camisa 10 do que um camisa 11, que é o que ele era antes, e a camisa até que ele usava no Santos, né? Tinha a 10 que era do Ganso e a 11 que era dele. Então, quando você tem um Neymar mais camisa 10, você tem um Neymar que participa ainda mais ativamente de jogadas de criação ali no último terço e de finalização. Na seleção brasileira mesmo, ele foi muito jogador desse setor do campo e no PSG também. PSG você tinha um pouco de movimentação dele com o Messi, com o Mbappé, porque o Messi era o camisa 10 que fazia a mesma coisa que ele, só que do outro lado do campo, né? Porque o Messi era o ponta direita canhoto e o Neymar era o ponta esquerda destro. E os dois passaram a vir mais pro meio e ser um camisa 10. Daí o PSG teve um pouco de problema disso, porque você tinha os dois mais o Mbappé que não voltavam, então você tinha esse problema às vezes de recomposição do time. Na seleção brasileira já era um pouco diferente e o Neymar, acho que no Santos pode ser um pouco diferente. Agora eu vou pegar o campinho para explicar um pouco mais esse posicionamento e essa capacidade do Neymar de encontrar espaços e ser perigoso. Bom, agora eu tô aqui com o campinho e eu acho que o Santos deve jogar mais ou menos assim, num 4-2-3-1, 4-4-2, como você preferir. Eu já falei aqui no vídeo que eu falo mais sobre o Pedro Caixinha, que ele gosta de um time muito intenso. E pensando nisso, eu acredito que o Neymar tem muita chance de jogar aqui e não aberto. Tem aquela questão que eu já falei de posicionamento que ele tem usado mais e na questão de fôlego também dele para poder correr o campo todo, na questão física dele também, que eu acho que defensivamente ele não tem tanta, nunca teve, né? Tanto essa imposição, essa agressividade defensiva, mas ofensivamente
ele precisa estar perto do gol, e eu acho que a posição que combina mais todas essas capacidades dele e combina com o estilo do treinador é aqui. Porque daí, se ele for jogasse aberto, em qualquer um dos dois lados, assim como o Pedro Caixinha já falou do Soteldo, que taticamente ele não cumpre tanto que o Soteldo, quando jogou mais ou menos nessa posição aqui, que deve ser a posição do Neymar. Então, se você voltar os pontas aqui, e os pontas nos times do Pedro Caixinha voltam para marcar a lateral adversário, o Neymar não faria tão bem isso, primeiro por característica e depois por questão física mesmo. Acho que ele não é um jogador desse tipo de capacidade. Então, o Neymar jogaria mais aqui, e daí quando o time defende um 4-4-2, ele marca essa primeira linha adversário, né? A primeira linha aqui é a linha dos zagueiros, os volantes aqui na marcação, que ele vai ter que fazer também, marcar a saída de bola adversário ele vai ter que fazer. Talvez não tão incisivo ou agressivo como outros jogadores vão fazer, mas alguma coisa ele vai ter que fazer ali, nem que seja só para marcar e fechar alguma entrada de passe, alguma coisa assim. Normalmente o Pedro Caixinha faz individual. Daí ele talvez fique no jogador que tem o pior passe ali, não para pressionar tanto, mas só para tirar uma opção de passe. Isso ele consegue fazer bem. E na hora de atacar, eu já falei aqui também em outros vídeos, e o Caixinha gosta de fazer isso daqui, ó, que é atacar com uma linha de 5 no último terço. Não sei exatamente quais jogadores o Pedro Caixinha vai fechar o time, mas vamos dizer que aqui possa ser o Tassiano, aqui pode ser o lateral, pode ser o Sherman, algum outro jogador, aqui pode ser o Guilherme e aqui pode ser o Tiquinho, com o Neymar por aqui. O Pedro Caixinha já fazia isso no Bragantino, e um 3-2-5 é um sistema que ele gosta muito, porque daí você pode furar uma defesa adversária jogando com linha de 4 aqui. E o Neymar vai ser esse extra. E o Neymar, tendo essa capacidade de passe, de chegada, de drible, de ser imprevisível, ele ganha muito estando aqui nessa zona do campo, e o time ajuda muito ele, pode ajudar muito ele com essa combinação aqui. E se o time perder a bola, tem esses 5 jogadores aqui para pressionar a posse de bola e tentar recuperar a bola, e não fica tão complicado para o Neymar ter que fazer essa pressão, porque ele tem uma retaguarda aqui boa nas costas dele. Então acho que esse talvez seja, e outras pessoas também já estão falando isso, eu acho que não é muito segredo também, mas eu acho que isso vai ser o posicionamento dele e o que ele vai usar. E daí o que o Caixinha vai fazer? Vai deixar ele livre para poder circular nesse setor do campo e poder atacar, né? Se a gente voltar na seleção brasileira, na última vez que o Brasil jogou a Copa do Mundo, né, em 2022, foi aí que o Neymar jogou com o Tite. O Tite tinha exatamente o posicionamento de 4-4-2 para defender, e o Neymar era o que sobrava junto com o centroavante, e na hora de atacar, 3-2-5, e o Neymar jogava exatamente nessa posição. Aqui tinha o Vinícius, aqui tinha o Richarlison, às vezes o Paquetá estava aqui, então a ideia é a mesma, né, do Caixinha, para usar o Neymar assim como o Tite usava ele. E o Neymar se dava bem ali, na Copa ele acabou não jogando alguns jogos, fisicamente ele não estava 100%, mas quando ele jogou bem até, e naquele jogo final ali, ele faz a jogada ali, que faz o gol, usando sempre o que ele teve de melhor, que é o talento, o drible e a imprevisibilidade para furar a defesa adversários. Quando você vem para o Brasil, num cenário aqui do Brasil, é muito provável que as defesas vão sofrer muito e muito para marcar o Neymar, por vários motivos. Por questão de, às vezes os times brasileiros não são tão compactos e o Neymar vai ter esse espaço. Outros times adversários podem marcar muito em cima do Neymar e pode abrir espaço para outros jogadores. Então, assim, se o Neymar estiver bem fisicamente, a tendência é que ele sobre aqui no Brasil e que crie muito para o Santos. Agora eu vou falar um pouco sobre outras coisas que também são do jogo dele, algumas estatísticas, né? Quando a gente vai olhar estatísticas dele pelo PSG e nos últimos anos dele de Europa, eu estou usando dados da Opta e um pouco mais antigos, porque eu estou pegando temporadas completas, e o Neymar era o jogador que mais carregava a bola com ela no pé, que esse carregamento quer dizer assim, ele pega a bola, conduz a bola e vai avançando no campo. Para quem acompanha a NFL, tem aquele jogador que ganha jardas, né? E o Neymar ganha muitas jardas, entre aspas, porque às vezes ele volta para receber a bola atrás do meio de campo e com a bola dominada ele vai avançando, acelerando, porque ele é um jogador que tem muita essa capacidade de acelerar e diminuir a aceleração, acelera e diminui a passada, e isso vai confundindo muito a defesa e vai fazendo com que ele avance em campo. E às vezes ele avançou um monte em campo, a defesa foi toda nele, ele dá um passe e alguém faz o gol. Então, o Neymar tem muito essa capacidade, e ele ganhou muito isso sendo um pouco mais um 10 nessa parte da carreira. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de jogada que ele faz atrai muito os marcadores e atrai muita falta.
Tanto que numa temporada que ele teve, a última que ele teve completa pelo PSG, ele sofreu uma falta a cada 19 minutos. E era o jogador da Europa que mais sofria faltas. Isso vamos pro lado dele agora, que é importante a gente falar, que é o lado de lesões. Né? Isso atrai muita marcação, atrai faltas, ele tem muitas lesões, e não são lesões musculares, são lesões de traumas, são lesões de quebra de osso, de ligamento de joelho, lesões que precisam de cirurgia, que precisam de bastante tempo fora, porque às vezes ele também atrai muito marcadores para baterem nele. Isso gera faltas, gera lesões. Então, se por um lado também ajuda que o time fica mais perto do gol e gera faltas, e ele também virou um bom cobrador de falta e de pênalti, então ele consegue pênaltis e faltas, ele pode fazer um gol de falta ou de pênalti ele ficou um dos melhores batedores do mundo, ele aprendeu muito essa noção de entender o momento certo de finalizar, escolher os cantos assim, então ele é muito bom de pênalti, mas esse lado de atrair muita falta tem causado um problema na carreira dele, que é muitas lesões, e essa última fase da carreira dele, os últimos 2 anos, ele fez 7 jogos só pelo time do Al Hilal, e pela seleção ele jogou um pouquinho também. Então, assim, ele tem esse problema. E é a principal dúvida quando ele vem pro Brasil. É como é que ele vai jogar e o que, que ele vai fazer no Santos, sendo que ele tá se machucando muito. E daí eu fui lembrar do Ronaldo. E o Ronaldo, quando a gente volta, ele chega no Brasil mais ou menos na mesma idade. O Neymar tem 32, mas vai fazer 33 daqui a pouco. E o Ronaldo chega no Brasil, no Corinthians, com 33. O Ronaldo, ele tem aquela Copa do Mundo de 2002, é o melhor do mundo, mas ele só chega no Corinthians em 2009, que já é um tempinho depois. E o melhor momento do Neymar, dá pra gente dizer que foi entre 2015 e 2018 ali, foi o melhor momento do Neymar, ele chega agora pro Santos. Então, quando a gente olha essas duas questões, a gente tinha também uma dúvida sobre o Ronaldo, porque eu voltei para pesquisar, e o Ronaldo teve um começo muito bom no Real Madrid, depois ele começou a cair de rendimento ali e foi vendido para o Milan. No Milan, ele jogou 2 temporadas. Na primeira ele fez 14 jogos, na segunda ele fez só 6. Então ele fez 20 jogos em 2 temporadas pelo Milan, o que é muito pouco. E daí ele chega no Corinthians. Quando ele chega no Corinthians, até se eu não me engano, foi na apresentação dele, ele fala que ele passou por 8 cirurgias, que ele teve uma carreira com vários problemas de lesão, tudo, mas que apostava nele ali, que ele podia jogar ainda. E o Ronaldo do Corinthians é um Ronaldo lento, né, em questão de agilidade. Ele até conseguia, às vezes, bons sprints finais, mas ele era um jogador lento, mas com muita capacidade técnica e noção de espaço e experiência. Ele aproveitou tudo isso para ser um super jogador aqui no Corinthians, foi campeão paulista na Copa do Brasil, e deu muito certo. Mas a gente está falando de um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. E do Neymar também. O Neymar também é um jogador assim. O que a gente não sabe é o Neymar, o quanto ele vai conseguir jogar, porque no PSG ele também teve momentos em que ele participava de 50% dos jogos, 40%, 30%, e nesse final de Al Hilal ele praticamente não jogou, né? Ele teve a lesão de ligamento, ficou muito tempo fora, fez 7 jogos só pelo clube. Então tem essa dúvida sobre como vai ser o Neymar depois de romper o ligamento e depois de todas essas lesões, se ele vai ter algum ritmo, se ele vai conseguir jogar. Futebol brasileiro, ele talvez não seja tão intenso quanto a Premier League, mas aqui é muito jogo seguido, então talvez o Santos tenha que escolher os jogos que ele vai jogar. Então, assim, tem toda essa questão física que acho que é a parte mais preocupante dele. Porque eu acho que ambiente, essas questões assim, vai funcionar tudo para ele, porque ele tá dando um reset na carreira. Ele viu que a carreira dele subiu, chegou num nível muito alto, estava ali no Barcelona entre os 3 melhores do mundo, daí sai para ir para o PSG para tentar ser o melhor do mundo, não consegue, ali ele tem bons momentos ainda assim, vai para uma final de Liga dos Campeões, tem um certo destaque ali no PSG, mas depois de um tempo ele vai perdendo essas condições, vai ficando mais machucado, vai perdendo tempo, e depois de tudo isso ele meio que ele foi acumulando muitas polêmicas também, principalmente fora de campo, né, por vários motivos, né, ele teve a fama de cai-cai na Copa de 2018, de firulento em alguns momentos também, de imaturo, claro, ele teve vários problemas, principalmente fora de campo, por vários motivos, mas, ao mesmo tempo, se ele tivesse bem fisicamente, eu acho que ele teria passado por cima de todos esses problemas e as pessoas teriam visto mais o lado dele de campo, né? Porque jogador de futebol é isso. Se o jogador de futebol tá jogando bem, as pessoas meio que esquecem os problemas dele fora de campo e pensam do lado de futebol. É que como o Neymar não tá conseguindo jogar,
aparece muito mais essas questões extracampo. Tudo bem que as questões extracampo acabam de alguma forma atrapalhando ele também, mas ele indo de volta para o Brasil, para o clube que ele se formou, para o clube que ele conhece muito bem, que tem uma tradição e história já com ele, acho que ele dá um reset de certa forma, volta para o lugar que ele conhece, o lugar que ele foi muito feliz e tenta ter um recomeço, né? Para voltar a jogar em alto nível, para voltar a ser destaque e para tentar fazer seu Last Dance, né? Como ficou famoso com o Michael Jordan, né? Um Last Dance dele de Copa de 2026 e tentar ser campeão do mundo. Hoje é muito longe a gente pensar isso. Primeiro que o Neymar não tá jogando, primeiro que o Neymar precisa evoluir, chegar na seleção, jogar bem na seleção, e a seleção precisa jogar bem também, né? Porque a seleção já faz um bom tempo que não joga bem, desde o Tite tem sofrido muito com trocas, tudo, então pensar em um Brasil campeão do mundo é muito longe nesse momento. Mas acho que na cabeça do Neymar um pouco dessa volta tá em se preparar, se reorganizar como jogador, como qualidade de física também, né? Se preparar fisicamente para jogar bem uma Copa do Mundo de 26, que deve ser a última dele. Se ele vai fazer 33 anos em 2025, ele vai ter 34 na Copa de 26, então é o momento do Neymar, né? Ir bem naquela Copa para tentar, daí, de repente, ser o melhor do mundo, né? Vamos dizer, se ele ganhar a Copa do Mundo de 26, sendo o principal jogador da seleção brasileira, ele tem uma chance de ser o melhor do mundo. Mas é muita especulação lá pra frente, a gente primeiro precisa ver como é que ele vai chegar no Santos, como é que o Pedro Caixinha vai adaptar ele pro jogo, mas assim, se ele tiver condição física para jogar e o Santos conseguir aproveitar ele, né? Se bem que o Santos tá mal nesse momento, mas eu acho que chegando os reforços que tem chegado pro Santos e o Caixinha conseguindo ter um tempinho ali para organizar o time, acho que o Santos pode ter um time minimamente competitivo. E o Neymar, sendo o destaque desse time, ele vai ser o centro do jogo, ele vai atrair as atenções fora e dentro do campo para ele, e acho que isso pode ser um diferencial do Santos nessa temporada. Mas, por enquanto, é só imaginação, especulação do que a gente pode ver. Trouxe vários pontos de tudo isso que a gente pode ver. E é isso, né? De qualquer forma, acho que é uma grande atração o Neymar voltar para o Brasil, traz interesse de muita gente para o que ele vai fazer, para ver ele jogar, né? Eu consegui acompanhar poucas vezes dele em campo, né? Porque eu começo a ir mais campos de futebol já quando ele estava saindo aqui do Brasil. E também tô com essa expectativa de ver ele voltando a jogar aqui, ver ele num time brasileiro de novo e ver como é que ele vai se destacar depois que ele voltar a jogar aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o meu canal sobre futebol. Tento sempre trazer temas sobre essa parte mais estratégica e tática do futebol e tentar agregar alguma coisa para você que vai assistir aqui o vídeo. Quando o vídeo eu acho que eu não tenho nada a agregar, eu não faço vídeos. Nesse caso eu acho que eu tinha pelo menos alguma coisinha a agregar, então fiz o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham da vinda do Neymar, como ele pode ser aproveitado, se ele vai realmente jogar bem pelo Santos ou não, se ele vai conseguir recuperar o futebol dele. O que você acha dessa volta do Neymar? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!